Em meio a uma transformação silenciosa, surge uma questão fundamental. Quem realmente direciona as correntes da mudança cultural no Brasil? Olavo de Carvalho, com sua análise perspicaz, volta sua atenção para uma força poderosa, porém frequentemente pouco visível, a chamada inteligência brasileira. Segundo Carvalho, essa elite intelectual há muito se posiciona como guardiã do progresso e da cultura. Entretanto, ele argumenta que a influência exercida por esse grupo está longe de ser isenta de críticas. A obra examina como pensadores, escritores e formadores de opinião moldam o discurso público, frequentemente priorizando ideologias estrangeiras em detrimento dos valores nacionais autênticos. É como aquele indivíduo que se interessa apenas pelo que ocorre fora do próprio país, negligenciando sua própria realidade. Carvalho destaca a notável capacidade desse grupo de ditar tendências na educação, na mídia e até mesmo nas políticas governamentais. Com exemplos claros, ele aponta para círculos acadêmicos que reproduzem teorias estrangeiras sem adaptá-las ao contexto nacional, jornalistas que replicam narrativas internacionais como se fossem inovações absolutas e ícones culturais que reforçam uma visão de mundo restrita. Para Carvalho, o risco não reside na inteligência desses indivíduos, mas na uniformidade, um verdadeiro pensamento único que silencia vozes divergentes e inibe a inovação desde o início. A crítica, contudo, é ainda mais profunda, comparável a um mergulho em águas profundas. Carvalho questiona a própria legitimidade da autoridade desse grupo, expondo suas limitações, um certo distanciamento da realidade cotidiana do brasileiro, uma resistência ao debate genuíno e uma tendência a descartar qualquer perspectiva alternativa como ultrapassada ou conservadora. É como se vivessem em uma espécie de isolamento, desfrutando de privilégios enquanto a maioria da população lida com realidades mais simples. Em última análise, o livro propõe uma reflexão sobre o papel dessa elite intelectual brasileira. Estariam eles realmente liderando ou apenas seguindo tendências internacionais? Estariam promovendo o esclarecimento ou perpetuando uma estagnação intelectual que nem mesmo a Luz da Madrugada de Raul Seixas resolveria? Ao lançar luz sobre essas questões, Carvalho convida o leitor a realizar uma análise profunda da influência dessa elite e a buscar uma perspectiva mais plural, mais conectada à realidade, para o futuro cultural do Brasil. Afinal, o Brasil é muito mais do que um conjunto de ideias importadas. Estão prontos para aprofundar-se no cerne da crítica de Olavo de Carvalho? Ele nos conduz a um cenário que, segundo sua análise, é caracterizado pelo declínio do tecido cultural e moral do Brasil. E, vale ressaltar, não se trata apenas de um lamento nostálgico por uma suposta idade de ouro perdida. Trata-se, na verdade, de um autêntico alerta. Carvalho argumenta que a erosão dos valores tradicionais, o respeito pela história nacional e a própria noção de virtude deixaram o Brasil contemporâneo à deriva, tornando-o vulnerável a ideologias estrangeiras e a tendências superficiais. Ele destaca a normalização da desonestidade no cotidiano, como exemplificado pela chamada Lei de Gerson, a exaltação da mediocridade nas artes, e questiona como figuras históricas reagiriam diante desse cenário. Além disso, aponta o enfraquecimento do senso de comunidade como um dos sinais desse declínio. Na perspectiva de Carvalho, o abandono de princípios fundamentais, família, fé e um senso de propósito nacional gerou um vazio, rapidamente preenchido por modismos passageiros e por um relativismo moral preocupante. Ele estabelece contrastes claros entre a rica herança brasileira e a atual onda de esquecimento cultural. Por exemplo, menciona que, até mesmo nas escolas, a literatura clássica e os heróis nacionais têm sido substituídos por conteúdos superficiais, deixando as novas gerações desconectadas de suas raízes. Na televisão e nas redes sociais, observa-se uma valorização da polêmica em detrimento do caráter, e uma busca incessante por novidades,
frequentemente em prejuízo da sabedoria. Por meio desses exemplos, Carvalho argumenta que a crise enfrentada não é apenas política ou econômica. Trata-se de uma crise de significado. Sem valores compartilhados que sirvam de âncora à sociedade, todo debate se transforma em polarização, semelhante a uma rivalidade esportiva. E toda tradição é questionada ou descartada. O resultado? Uma nação que corre o risco de perder sua identidade em meio ao ruído das tendências globais. No entanto, é importante ressaltar: apesar da crítica, a mensagem de Carvalho não é de desespero. Ele propõe uma renovação, um retorno aos valores que outrora uniram e inspiraram o Brasil. Ele acredita ser possível reverter esse processo de decadência e construir um futuro fundamentado tanto na tradição quanto na inovação. Ao final, permanece a seguinte reflexão: o Brasil conseguirá reencontrar sua bússola moral ou continuará à deriva diante da decadência cultural? Qual é a sua opinião? Compartilhe seu ponto de vista nos comentários. Agora, aprofundemo-nos em uma das ideias mais provocativas de Carvalho: o imbecil coletivo enquanto fenômeno social. Segundo o autor, trata-se não apenas de ignorância individual, mas de uma mentalidade generalizada que se enraiza e molda sociedades inteiras. Carvalho caracteriza o imbecil coletivo como resultado da preguiça cultural e intelectual. Não se trata simplesmente da ausência de conhecimento, mas de uma recusa em se engajar com ideias complexas, em questionar ou em exercer o pensamento crítico. Essa mentalidade coletiva prospera em ambientes nos quais a superficialidade e a conformidade são valorizadas, e onde a discordância ou o pensamento independente são descartados ou até mesmo ridicularizados. Quais então são as principais características desse fenômeno? Em primeiro lugar, observa-se um forte instinto de manada. Indivíduos seguem tendências e opiniões sem reflexão, reproduzindo o que é popular ou conveniente. Há também uma inclinação para reações emocionais em detrimento de argumentos racionais, tornando o discurso público superficial e polarizado. Conforme aponta Carvalho, o imbecil coletivo é facilmente influenciado por slogans, memes e espetáculos midiáticos, mas resiste a análises mais profundas ou a verdades desconfortáveis. O que origina tal fenômeno? Carvalho atribui esse quadro a uma combinação de decadência educacional, influência da mídia de massa e erosão dos valores tradicionais que outrora incentivavam a responsabilidade pessoal e o rigor intelectual. Ele argumenta que, quando uma sociedade deixa de valorizar o conhecimento, a sabedoria e a virtude, abre-se espaço para a mediocridade, e ainda mais grave, esta passa a ser celebrada. E quais são as consequências? De acordo com Carvalho, a disseminação do imbecil coletivo conduz ao enfraquecimento do debate público, à perda da memória cultural e à ascensão de movimentos populistas que exploram a ignorância para alcançar o poder. Torna-se consideravelmente mais difícil solucionar problemas concretos quando muitos permanecem presos a pensamentos superficiais ou ao pensamento de grupo. Contudo, é fundamental ressaltar que Carvalho não apresenta essa ideia apenas como crítica, ele a propõe como um desafio. Reconhecer a presença do imbecil coletivo na sociedade constitui o primeiro passo para resistir a ele, valorizando o pensamento independente, buscando conhecimento autêntico e promovendo um debate aberto e honesto. Assim, ao observar as discussões em sua comunidade, nas notícias ou no ambiente virtual, é possível identificar os sinais do imbecil coletivo e, mais importante, o que cada um de nós pode fazer para se libertar do pensamento coletivo e recuperar a capacidade de pensar de forma autônoma. Agora, examinaremos uma das críticas mais controversas e incisivas de Olavo de Carvalho. Trata-se de sua análise acerca da esquerda intelectual no Brasil. Segundo Carvalho, a influência da esquerda transcende o âmbito político. Ela é profundamente cultural, moldando as próprias estruturas por meio das quais a sociedade interpreta a realidade. Carvalho sustenta que a esquerda intelectual no Brasil
aperfeiçoou a arte de construir narrativas, controlar o discurso acadêmico e redefinir valores sociais. As estratégias adotadas, segundo ele, vão além do debate aberto. Frequentemente, envolvem a infiltração gradual em instituições de ensino e canais de mídia, bem como em espaços culturais. Ao proceder dessa forma, a esquerda não apenas promove suas ideias, mas também marginaliza vozes dissidentes, fazendo com que perspectivas alternativas pareçam não apenas impopulares, mas praticamente inconcebíveis. O autor observa que tal predominância resulta em uma espécie de homogeneidade intelectual. O pensamento crítico é substituído por slogans repetidos e por conformidade ideológica. Carvalho sugere que, ao longo do tempo, esse ambiente sufoca o debate genuíno e a inovação, pois os indivíduos passam a se preocupar mais em demonstrar lealdade à ideologia dominante do que em buscar a verdade. Resta, então, indagar: qual é o impacto concreto dessas estratégias na sociedade brasileira? Carvalho defende que a atuação da esquerda intelectual contribuiu para uma profunda transformação cultural e moral. Valores tradicionais são frequentemente descartados como ultrapassados ou opressores, enquanto novas normas são rapidamente impostas por meio de canais acadêmicos e de mídia. O resultado, segundo ele, é uma sociedade cada vez mais polarizada e desconectada de suas raízes históricas. Contudo, a crítica de Carvalho não se resume a um ataque. Ele conclama a vigilância e a autorreflexão, incentivando os indivíduos a questionar as narrativas predominantes e a defender o espaço para um diálogo autêntico. Em sua perspectiva, resistir ao monopólio cultural da esquerda intelectual não significa rejeitar todas as suas ideias, mas sim restaurar o equilíbrio, assegurando que diferentes perspectivas possam coexistir e que a investigação crítica permaneça no centro da vida pública. Ao refletirmos sobre a análise de Carvalho, deparamo-nos com uma questão fundamental: de que modo uma sociedade pode salvaguardar sua liberdade intelectual diante de forças culturais tão influentes? E qual é a responsabilidade de cada um de nós em desafiar a conformidade e defender a pluralidade de ideias?